Então, mais valor a palavra. Lá em Manaus, pastor, tem umas vigílias lá, não falando mal, né? Mas quando está aquele reteté, está todo mundo socado dentro da igreja. Quando começa a palavra, todo mundo se manda. Isso é feio, né, irmãos? Porque disse o provérbio de Salomão: é melhor o coração do homem na casa do luto do que na alegria. O cara pula, salta, planta bananeira, mas volta para casa, o casamento está destruído, a família está destruída, a vida vive uma maldição, está passando prova, porque não ouviu a palavra que sustenta o homem. Então, se você está aqui nessa noite, irmão, ouça a palavra, porque se você não ouvir, a única coisa que vai acontecer contigo é essa: você vai ser um derrotado. Porque é isso que Satanás quer, que você não ouça a palavra, você ser um derrotado. E a Bíblia diz que o povo é destruído por faltar conhecimento. Então preste atenção, porque a palavra hoje vai liberar milagre para muitas pessoas aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 14, 22, que lemos, é um texto muito interessante. E eu já posso olhar para esse texto, irmão, e ver que aqui nesse texto, nessa história contada pelo evangelista Mateus, ele contou algo sobrenatural. Escute uma coisa: quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, vamos ver as manifestações de Deus. E todas as vezes que Deus se manifesta na terra, ele se manifesta de uma forma extraordinária e transcendental. Deus, meu irmão, ele não é um Deus de coisas comuns, ele é coisas maravilhosas e sobrenaturais. E eu quero aqui nessa noite te dizer uma coisa, meu irmão ouvinte, que veio para esta vigília. Eu vi um jovem pregador que veio lá de Manaus. Hoje o Senhor está mandando dizer para esta igreja que por causa da sua atitude de estar aqui, Deus já vai estar decretando vitória na tua casa hoje. O evangelista Mateus escreve uma história linda, e que aos olhos humanos, e a consciência humana e a lógica humana, ela foge do correto, ela foge do natural, porque a história fala de um momento que Jesus andou sobre as águas. Mas escute uma coisa que eu quero pregar, irmão, sobre esse texto, e eu vou estar tentando explicar o contexto histórico dessa palavra, porque o evangelista Mateus está dizendo no versículo 22 que Jesus estava com uma multidão, irmão, no deserto. E a Bíblia fala que Jesus chega com os discípulos no versículo 22 e fala para os seus discípulos: olha, discípulos, eu quero que vocês peguem um barco e atravessem para o outro lado do mar adiante de mim. Só que Jesus era um mestre, ele era um senhor, um rabino, que não abandonava os seus discípulos. Se você for ver a Bíblia Sagrada, poucas vezes Jesus deixou os discípulos sozinhos. Jesus nunca dava uma missão para os discípulos se ele não fosse sozinho. A única vez que Jesus mandou os discípulos ir sozinhos, irmão, na Bíblia Sagrada foi essa, seguida da outra que ele falou para ir pregar o Evangelho. E ele viu de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Foi o único momento que Jesus se apartou dos seus discípulos enquanto estava na terra. Mas há algo interessante nesse texto, porque Jesus, quando estava na terra, ele era não somente Deus, mas também ele era um homem como eu e você. E como sendo um homem, irmão, ele era dado a sentir os mesmos sentimentos que nós sentimos, as mesmas coisas que nós passamos, as mesmas dores que nós passamos, ele também passou. Porque nos textos seguintes diz a palavra que ele ouviu uma triste notícia. Que notícia é essa? A notícia de que um companheiro de ministério, um companheiro de púlpito, um parente de sangue e também um amigo de ministério como profeta, que era João Batista, tinha sido morto. E Jesus, por ser um ser dotado de amor, ele não é diferente de mim, de você. Você, quando perde um parente, perde alguém que você ama, você se entristece, você chora, até mesmo fica deprimida, porque alguém da sua família, alguém que você, próximo de você, que você amava, morreu ou faleceu. Jesus, por ser Deus, ele sabia que o que tinha guardado para João Batista, mas ele, como homem, ele sentia, irmãos, o mesmo sentimento que nós sentimos, de tristeza. E a Bíblia diz que Jesus se entristeceu quando ouviu falar que João Batista tinha morrido, e ele desejou ir para o deserto para orar sozinho. Mas a Bíblia diz que quando a multidão soube que ele estava indo para o deserto, a multidão acompanhou Jesus até o deserto.
deserto. E quando Jesus olha para a multidão, a Bíblia fala que ele se compadeceu daquele povo. Escute uma coisa, meu irmão, eu já quero dar-lhe um conselho nessa noite no nome de Jesus. Jesus foi um ser tão maravilhoso, e aqui eu já posso aprender algo maravilhoso com Jesus, porque ele mesmo sofrendo, por ele mesmo cabisbaixo, ele olhou para a multidão e pôde ver que aquela multidão precisava muito mais do que ele precisava. Sempre vai ter alguém, irmão, passando prova maior do que a sua, e você prefere murmurar, irmão, de olhar e dizer: Senhor, graças a Deus, porque pelo menos eu tenho uma casa. Jesus olhou para a multidão e se compadeceu dela. Jesus pegou aquele momento de tristeza e botou no bolso e disse assim: eu vou guardar essa tristeza no bolso, porque eu vejo que aquele povo precisa mais do que eu. Jesus começa a pregar para a multidão, e a Bíblia diz que eles ficaram até tarde da noite, e houve o milagre da multiplicação do pães, que você já sabe. Mas só que Jesus continuava triste, Jesus continuava cabisbaixo, e a Bíblia diz que ele desejava estar sozinho. E Jesus chega a hora da noite, por volta das 9 horas da noite. Jesus olha para a multidão, Jesus olha para os discípulos, e Jesus, como se dando uma desculpa, Jesus não podia falar para os discípulos que estava triste, irmão. Jesus não podia passar, irmão, para os discípulos uma aparência ruim, de tristeza, de fracasso, de derrota. Jesus não era fracassado, Jesus não era um derrotado, mas ele tinha sentimentos de tristeza, e ele não podia mostrar para os seus discípulos que ele estava triste. E aqui nesse texto, como se Jesus estivesse dando uma desculpa esfarrapada, ele olha para os discípulos e fala aos discípulos: ei, pega o barco, vão embora, vão adiante, atravesse o mar, porque eu vou despedir a multidão. Jesus não era necessário Jesus me despedir a multidão, irmão, mas Jesus usou aquilo como um pretexto para ficar sozinho, porque ele sabia que se ele não fizesse aquilo, ele nunca ia ficar sozinho. Jesus olha, irmão, para os discípulos e dá uma ordenança para eles, e dá uma desculpa para eles, e despede a multidão. E a Bíblia diz que, despedida a multidão, Jesus subiu para o monte a orar. Escute uma coisa, meu irmão, nem sempre vai ter pessoas para te estender a mão, vai ter momentos que você vai estar sozinho, e é nesse momento que sozinho que você vai estar, irmão, que você vai sentir a presença do Espírito de Deus. Eu vejo muito crente hoje em dia, irmão, gritando para o alto, dizendo: Deus, quero sentir a tua presença, Deus, eu preciso sentir o teu poder, mas nunca mais ficou em particular com o Espírito de Deus. Só quer sentir Deus na hora do movimento, no meio da multidão. Mas é mais gostoso quando você está sozinho com ele, falando: Senhor, eu te amo mesmo em meio às lutas, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Jesus viu a necessidade, ele estava triste, cabisbaixo, e a Bíblia diz que ele despediu a multidão e ele subiu para o monte para orar, sozinho. Jesus foi para o monte para orar. Jesus não foi se lamentar, irmãos, falar para Deus: Deus, por quê? Jesus foi orar porque ele precisava se renovar espiritualmente, e também ele precisava botar nos pés do Senhor a sua tristeza, a sua angústia. Por isso que o Senhor fala na sua palavra, irmão, que nós temos que elevar os nossos olhos para o monte, Salmo 121, porque é de lá que vem o nosso socorro. No momento que você estiver cabisbaixo, nunca esqueça o que esse pregador vai falar aqui, irmão. Não vá para a igreja, irmão, buscando somente: vou para a igreja, se o profeta falar comigo, eu fico na igreja, mas se Deus não falar comigo através do profeta, eu vou desviar. Eu já ouvi muito isso já. Deus, eu vou a última vez para a igreja, se tu não falar comigo, eu vou desviar. Mas o melhor de tudo, irmão, é você se trancar dentro do teu quarto, fechar a porta e dizer: Deus, fala que o teu servo ouve, porque a tua voz me acalma, me amansa, e o meu espírito fica leve, e eu te glorifico. Esse é o crente Betânia, irmão. É o crente Betânia. Eu vou até usar isso aqui agora. E o crente lá onde você joga Jesus para fora da igreja. Deus, se tu não fala comigo, eu te jogo para fora agora. Calma aí, irmãos, tem coisa boa para você no final, mas escute, porque eu não posso deixar de ser profeta. Jesus subiu para o monte para orar, só que a Bíblia diz que a quarta vigília da noite, os discípulos, por obedecerem ao Senhor, estavam no meio do mar. E a quarta vigília da noite é entre as 3 horas da madrugada e 6 horas da manhã. Imagine aqui agora, por volta das 9 horas da noite, os discípulos embarcaram
nesse navio, nesse barco. E já são 3 horas da madrugada. Eles já estavam bastante longe da beira, irmão. Não tinha mais nada, só tinha água, só tinha céu. Mas a Bíblia diz que a 4ª vigília da noite começou a vir um vento contrário contra o barco dos discípulos, e começou a balançar o barco. Escute aqui uma coisa: quando o barco começa a balançar, tem quantos discípulos dentro do barco? 12 discípulos. Agora imagine aqui comigo, 12 pessoas desesperadas dentro do barco. Mas entenda uma coisa bem lógica aqui: dentro desse barco tinha 12 pessoas. Só que dentro desse barco tinha 2 que estavam tranquilos, que estavam acostumados com aquilo, que era Pedro e seu irmão. Porque Pedro já era pescador, já conhecia aquela região como ninguém. Pedro já sabia da tempestade, sabia como era mar, sabia como que era a maresia, o maremoto. Ele conhecia de tudo isso. Agora imagine que tem 10 pessoas dentro do barco, não conhece nada de mar, não conhece nada de vento, não conhece nada de tempestade. Imagine você, se fosse você, irmão, não ia ficar com medo? E eu não ia? E eu não ia, irmão? Lá em Manaus, antigamente, antes de eu ser cristão, eu tinha fama. Eu lembro que eu estava indo para uma cidade chamada Cidade de Tefé, de barco. São 3 dias de barco. Eu lembro que eu estava com o pessoal da banda que a gente acompanhava, e começou a vir um vento na madrugada. Esse é o rio do Amazonas. E começou a balançar o barco de 3 andares, começou a balançar. E teve um momento que foi tão forte o barco da onda do banzeiro, nós falamos de banzeiro, no barco, que fez um estrondo muito grande. Parecia que o barco estava se partindo. Aí naquele momento que o barco bateu, veio aquele vento, todo mundo que estava no barco começou a gritar: ai, eu vou morrer! Desesperado. Principalmente a mulherada, pastor, começa a chorar. E eu, como já estava acostumado, fiquei deitado na minha rede, só me balançando. Se o barco afundar, eu vou tentar nadar. Se eu não conseguir, acabou minha vida. Mas eu estava tranquilo, porque eu já sou acostumado com o rio do Amazonas. Então imagine aqui comigo, 10 discípulos dentro do barco. Todo mundo está ali afoito, porque nunca passou por essa situação. Todo mundo está com medo de morrer, porque Jesus não está no barco. E eles sabendo que Jesus não está no barco, irmão, está tudo perdido. Os 10 discípulos começam a gritar, começam a ficar desesperados. E a Bíblia diz, irmão, que eles estavam lá com vento contrário. Imagina aqui uma coisa comigo, irmão. Não está na Bíblia, mas eu quero que você conjecture comigo na lógica. 10 discípulos com medo, só que tinha 2 que estavam acostumados. Eu imagino que Pedro estava ali tranquilo. Isso aqui eu conheço, isso é vento, isso vai